no Salmo 117. São apenas 2 versos. Salmo 117. Todos os povos devem louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios. Louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Meus amados irmãos, este Salmo 117 convida o mundo inteiro a louvar a Deus. Pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, através da história, são convidadas para louvar ao Senhor nosso Deus, adorar ao Senhor, glorificar ao Deus Criador. O Salmo 117 nos mostra, meus amados, esta realidade, porque o Salmo é um convite para as pessoas de toda parte se voltarem para o Senhor e a se unirem aos crentes de todos os lugares para louvar a Deus. Essa foi a intenção do escritor do Salmo 117. É o salmo mais curto. De todos os salmos, é o salmo mais curto. Escrito por um autor anônimo. Todavia, meus amados, esse autor anônimo, não aparece o nome dele, não sabemos quem foi, sabemos que foi um servo, que foi um adorador, que foi uma pessoa que soube louvar a Deus e entendeu que o mundo inteiro precisa louvar a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus. Portanto, em 3 frases breves, esse salmista abrangeu o mundo todo. 3 frases breves. Esse autor anônimo, nessas 3 frases curtas, tão breves, ele abrangeu o mundo todo. Portanto, não é preciso falar muito ou escrever muito para louvar a Deus. 3 frases curtas, brevíssimas, e ele abrangeu o mundo todo. Uma compreensão, meus amados, correta deste salmo, nos ajuda a dar o devido valor a pelo menos 4 privilégios do povo de Deus. Se a gente observar com carinho, com cuidado, observando o salmo com muita simpatia, vamos compreender esses 4 privilégios do povo que chama pelo nome do Senhor, do povo de Deus, do povo que louva ao Senhor. Primeiro, o salmista nos convida a adorar a Deus. O verso primeiro, a parte A do verso nos diz: louvai ao Senhor, ou adorai ao Senhor. O que é adorar? O que é adorar? Meus irmãos, eu poderia citar alguns estudiosos, mas eu imagino que adorar é ficar extasiado diante da majestade divina. É você ficar maravilhado diante de Deus. Você compreender que o Deus Criador de todas as coisas,
O Deus Todo-Poderoso, o Deus que é soberano, Ele recebe a sua adoração. A adoração de um ser tão pequeno. Recebe a sua adoração. Recebe a minha adoração. É interessante que o Salmo começa e termina com louvai ao Senhor, ou aleluia. Pois louvar ao Senhor deve ser a marca de todo cristão de hoje. Portanto, aleluia, eu louvo ao Senhor. Essa é a marca da igreja, essa é a marca do crente, essa é a marca do povo de Deus. Saber louvar a Deus e saber a quem está louvando ou adorando. Estamos louvando e adorando ao Deus Criador de todas as coisas. Devemos, por exemplo, meus amados, imitar a igreja do início, a igreja primitiva. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 2. Atos 2, a partir do verso 42, até o verso 47. E aqui, o escritor mostra como vivia a comunidade. Uma igreja perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e algo mais importante. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus, adorando a Deus, louvando ao Senhor e contando com a simpatia do povo. Era assim que a igreja primitiva caminhava. Era assim que a igreja se reunia para adorar a Deus. Esse é o privilégio do povo de Deus, adorar ao Senhor. Nós estamos aqui juntos adorando. Não estamos aqui juntos para ouvirmos um discurso religioso. Nós estamos aqui adorando aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém, meu irmão? Adorar a Deus. A gente sai de casa com esse propósito, o propósito de adorar o Deus Criador. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Eu disse que o Salmo inicia com louvai ao Senhor e termina com louvai ao Senhor. O primeiro louvai é uma tradução do termo hebraico bastante conhecido, Halel, de onde temos aleluia. Louvai ao Senhor. O segundo louvai é Shavá. O que significa Shavá? Significa elogiar, significa exaltar, significa enaltecer, exaltar a Deus, elogiar a Deus. O irmão já percebeu que quando nós oramos, nós não elogiamos muito a Deus? Quando nós oramos, a nossa preocupação é conosco mesmo, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que conhecemos. Todavia, esquecemos de elogiar a Deus. Chegar diante do Senhor, adorando-o e dizendo: ó Deus, Tu és bom, Tu és gracioso, Tu és bendito, Tu és maravilhoso.
Tu és o Deus perdoador, elogiando a Deus, elogiando a grandeza do Senhor, exaltando a majestade divina. É exatamente isso que fez o salmista. Ele estava extasiado diante da glória de Deus. Vocês lembram de Isaías? No capítulo 6 do seu livro? Ele ficou extasiado diante daquela visão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aquela visão que mudou completamente o coração de Isaías. E ali ele exalta a Deus, glorifica a Deus, reconhece a sua pequenez, reconhece a glória e a majestade do Senhor. E ele diz: Senhor, eu sou homem de lábios impuros, e esse povo é um povo de impuros lábios. Ele reconhece a glória de Deus, a majestade do Senhor, e também reconhece a sua pequenez diante do Senhor. E certamente, meus amados, tantos outros homens que conviveram com Deus na sua história, quantos homens que ficaram extasiados diante da majestade divina, diante da beleza incomparável de Deus. Você fechar os olhos e pensar, por exemplo, na criação, na obra criadora de Deus, e você entender que esse Deus que criou todas as coisas é o seu Pai, é o seu Deus, é o seu Senhor, é o seu Salvador, é o seu amigo. Isso deveria fazer estremecer a nossa alma, estremecer o nosso coração. Quando louvamos ao Senhor, não apenas lhe falamos de sua grandeza, mas também o elogiamos diante daqueles que ouvem nossos cânticos. Elogiamos a Deus diante daqueles que ouvem os nossos cânticos, o nosso louvor, diante daqueles que percebem a nossa adoração. Eles sabem a quem nós servimos, servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e diante dele nos curvamos humildemente. Meus amados, esse é o primeiro privilégio daquele que está em Cristo Jesus: adorar a Deus, ficar extasiado diante da grandeza do Senhor nosso Deus. Essa deveria ser a nossa mais nobre missão. Deveria ser, meus amados, a nossa ocupação maior: adorar ao Rei dos Reis. O nosso tempo de oração é tão curto, a gente ora tão pouco, a gente adora tão pouco, a nossa adoração é curtíssima, e nós devemos adorar mais, devemos ocupar a nossa mente, a nossa vida, a nossa alma com a adoração, dedicar a nossa voz, a nossa mente, a nossa vida às atividades que ocuparão o nosso viver durante a eternidade. Nós estamos ensaiando o que vamos fazer na eternidade. Nós estaremos diante de Deus, lá na eternidade, adorando ao Senhor, sempre. E agora, uma adoração perfeita lá na eternidade. Meu querido irmão, o tempo presente, ou o tempo histórico, se constitui num grande ensaio para a eternidade. Estamos aqui ensaiando para a eternidade. Por isso eu preciso me acostumar a adorar a Deus.
pensar sobre Deus. Pensar, por exemplo, sobre o amor de Deus. Por que Deus me amou? Por que Deus me perdoou? Porque a sua graça me alcançou. Eu, pobre pecador, perdido pecador, fui alcançado pela graça de Deus. E diante desse Deus, eu preciso me curvar em profunda adoração. Adorar precisa ocupar a nossa vida, ou a adoração precisa ocupar a nossa vida. A segunda verdade, ou o segundo privilégio que temos, é compartilhar o Evangelho. Compartilhar a palavra de Deus. Olhe para o verso 1, a parte B do versículo, meu querido irmão. Diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Agora eu quero fazer aqui uma ressalva. O povo de Israel deveria ser separado, e foi separado dos gentios, para ser povo de Deus, porém não um povo isolado dos gentios. O povo de Israel foi chamado pelo Senhor para servir ao Senhor e abençoar os gentios. Se você olhar para Gênesis capítulo 12, você vai encontrar que Deus chamou Abraão para fundar uma nação que abençoaria toda a terra. Basta você olhar o capítulo 12, lá do livro de Gênesis. O Senhor chama Abraão, e a missão de Abraão foi exatamente fundar uma nação, e essa nação abençoaria toda a terra. Israel, meus amados, falhou no seu testemunho. Falhou quando imaginou que Deus era propriedade particular dos judeus. O salmista aqui convida o mundo inteiro. E a nação deveria compartilhar a sua fé com o mundo inteiro. O mundo iria conhecer a Deus através do povo judeu. Diversos textos falam sobre isso. Por exemplo, Paulo em Romanos 4, versos 17 e 18. Gálatas capítulo 3, verso 8. Dois textos que falam sobre isso, e mostrando, meus amados, que Israel foi chamado para louvar a Deus. Israel, nação separada para engrandecer o nome do Senhor e ao mesmo tempo testemunhar de Deus aos gentios. Não é o papel da igreja hoje? Aquilo que Deus imaginou para Israel, o Senhor agora dá à igreja, dá ao seu povo, nesse período chamado período da graça, essa bênção de compartilhar o Evangelho de Jesus. Você apresentar o Evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem evangeliza? As ovelhas do Senhor. Quem evangeliza? O povo de Deus. A igreja comprada pelo sangue precioso de Jesus, derramado na cruz do Calvário. A igreja compartilha o Evangelho. O Evangelho chegou até nós, aqui no Brasil, porque alguém se dispôs a sair da sua nação, deixando a família, deixando os sonhos, e veio para este país para compartilhar o Evangelho da graça. Somos gentios e fomos alcançados pelo Evangelho. Fomos alcançados pela graça do Senhor nosso Deus. Israel falhou,
Deus escolheu o povo de Israel para dar ao mundo conhecimento de Deus, do verdadeiro Deus, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, e Israel, lamentavelmente, falha. E de repente a igreja tem cometido o mesmo erro. Não tem compartilhado o evangelho da graça. Não apenas falando de Jesus, mas, sobretudo, vivendo a realidade evangélica, a realidade bíblica, vivendo a palavra de Deus no seu dia a dia. Então, meu querido irmão, se somos um povo que adora louvando ao Senhor, então seremos também um povo que testemunha e diz aos outros que esse Deus é maravilhoso. Se somos o povo que louva, devemos ser também o povo que compartilha o evangelho da misericórdia, o evangelho da compaixão, que compartilha aquilo que Jesus fez, que mostra o sacrifício de Cristo na cruz para resgatar o homem perdido dos seus delitos e pecados. Isso é compartilhar o evangelho, é falar de Jesus, é falar da graça salvadora, é apresentar o caminho da salvação, é mostrar ao mundo a luz do mundo, é abrir a Escritura e mostrar um caminho diferente, é mostrar o caminho que leva à vida eterna, compartilhar o evangelho. Se somos o povo do louvor, que louva a Deus, que engrandece a Deus, devemos ser também o povo que compartilha o evangelho de Jesus. Final de ano, mês de dezembro. Se eu fizesse aqui uma pergunta, durante todo este ano, você compartilhou o evangelho? A um colega de trabalho? A uma pessoa na escola? Na universidade? Ao seu vizinho? À sua vizinha? Ao seu amigo, à sua amiga? Você que dominicalmente está aqui louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, você tem compartilhado o evangelho de Jesus? Você tem apresentado a pessoa de Jesus àqueles que cercam a sua vida? Tem falado do amor de Deus? Tem falado da bondade do Senhor? Tem falado da misericórdia do Senhor nosso Deus? Nós devemos imitar os apóstolos, os quais declararam: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não vimos o Senhor, eles viram. E disseram: não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Nós somos a geração que escutou. Não vimos o Senhor, todavia escutamos a palavra do Senhor. Escutamos o evangelho. E esse evangelho precisa ser compartilhado para a glória de Jesus. Amém, meu irmão? Compartilhe o evangelho. Não guarde somente para você. Seria muito egoísmo da nossa parte a gente ficar com Jesus somente para a gente. O mundo precisa dele. A sociedade perdida precisa de Jesus, precisa do evangelho, precisa da graça, precisa do perdão de Deus, precisa de Jesus. E você o conhece. Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. O terceiro privilégio, que também está no texto, é que o povo de Deus conseguiu aprender e também depender do grande amor do Senhor nosso Deus. O verso 2, parte A, diz assim: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. O amor de Deus.
Será que nós compreendemos de fato o amor de Deus? Eu acho que a parábola que nos mostra esse amor de Deus, e ontem eu compartilhei isso no culto matinal, é a parábola do filho pródigo. Aquele moço que pede ao pai a sua herança, vai embora, larga a família, vai para uma terra estranha. A palavra diz que ele viveu dissolutamente, gastou todo o seu dinheiro. Quando ainda estava com dinheiro, os amigos estavam em volta dele. Aquele moço desceu fundo, foi para o fundo do poço. Foi tomar conta de porcos, algo repulsivo para um judeu. E ele está ali cuidando de porcos e ainda desejou comer a comida que os porcos comiam. Todavia, ninguém lhe dava nada. E ele pensa: eu estou aqui morrendo de fome. Na casa do meu pai, os trabalhadores dele têm comida em abundância. Ele cai em si e diz assim: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E ele começa a ensaiar um pedido de desculpa ao pai. E ele começa a pensar, e aquilo que passa na sua mente é aquilo que ele vai dizer ao pai: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros ou empregados. Ele volta para casa. E nessa parábola, aquele pai representa exatamente Deus. A parábola contada por Jesus. E aquele moço vem caminhando, o pai sai ao encontro dele. A palavra diz que aquele homem correu. Outro dia eu estava ouvindo um pregador, e ele dizia que para um homem naquela posição, era um homem bem sucedido, respeitado, ele correr pelo meio da rua não era uma coisa honrosa para ele. Todavia, aquele homem não estava preocupado de forma nenhuma com aquilo que as pessoas pensariam a respeito dele. Ele corre em direção ao filho. E a palavra diz que ele o abraçou e o beijou. E o filho começa o seu pedido de desculpas. E ele não termina, porque o pai não estava preocupado com aquele pedido de desculpas. O pai estava demonstrando o seu amor àquele filho que havia saído de casa. Esse é o amor de Deus, que nos recebe assim como nós somos, pecadores como nós somos, pequenos como nós somos, limitados como nós somos. Deus nos ama. É algo assombroso, meus amados. Deus me ama. Deus ama você. As misericórdias do Senhor são exatamente a causa de não sermos consumidos. É esse amor de Deus. Entenda esse amor de Deus. Ele não reclama do filho pródigo. Ele não passa um sermão no filho. Ele não diz assim: olha, você errou muito, você magoou o meu coração, ofendeu a minha honra, você desapareceu, não deu notícias, agora volta esfarrapado, sem nada, uma vida completamente perdida, agora você volta para casa. O pai não diz nada disso. Ele diz assim: olha, traz uma sandália nova, roupa nova, mata o novilho que estava separado, o novilho cevado, e vamos festejar. Porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a palavra diz que começaram a se regozijar. Amém, meu irmão? Esse é o amor de Deus.
E a parábola mostra esse amor maravilhoso do Senhor, mostra essa misericórdia profunda do Senhor nosso Deus. A igreja de Cristo não pode esquecer que muito grande é a misericórdia do Senhor para conosco, como diz o Salmo 117. É grande demais a misericórdia do Senhor nosso Deus. E mais uma coisa, se formos humildes diante do Senhor, Ele poderá usar nossa vida para alcançar outras, mas se formos arrogantes, Ele nos rejeitará. Como pode um homem ainda ser arrogante diante da misericórdia divina, diante do amor divino? Como um ser humano ainda pode ser arrogante? Se somos humildes, se formos humildes, o Senhor nos usará como instrumento em suas mãos para mostrar às pessoas esse amor maravilhoso do Senhor nosso Deus. Amém, meu irmão? Falar do amor de Deus, dizer ao pecador: Deus te ama, Deus te ama. Lembram daquela mulher apanhada em adultério? O Senhor acusou aquela vida, o Senhor amou aquela mulher. Ali estavam as pessoas em volta dela, dizendo: a lei nos manda apedrejá-la, e tu o que dizes? O Senhor diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não cometeu nenhum deslize, atire a primeira pedra. Então todos se retiraram. Jesus olha de forma misericordiosa para aquela mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? Eu não os vejo, Senhor. Eu também não te acuso. Vai em paz e não peques mais. É assim que Jesus faz. Ele perdoa, Ele ama, Ele abraça, Ele nos toma nos seus braços. Ele é o bom pastor, aquele que cuida da ovelha ferida. Tem muita gente que diz assim: a igreja, ou quando fala da igreja como sendo o exército, é o único exército que deixa as suas ovelhas feridas no campo de batalha. Isso não é verdade. O dono da igreja é Jesus. O dono das ovelhas é Jesus, e Ele ama suas ovelhas, e Ele não deixará nenhuma ovelha ferida no campo de batalha. Ele carrega nos seus próprios ombros. Amém, meu irmão? É assim que a Bíblia nos mostra o amor maravilhoso de Deus. Ele nos carrega em segurança. Louvado seja o seu nome para sempre. Em último lugar, o último privilégio, nós devemos aprender a descansar nas promessas de Deus. Diz o verso 2: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. É a fidelidade de Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nenhuma promessa do Senhor cai por terra. Por certo, o povo de Deus é salvo e vive pela fé. Mas nossa fé não faria sentido algum se não fosse pela fidelidade de Deus. Ele é fiel. E a palavra diz assim: mesmo que eu me torne infiel, o Senhor permanece fiel. Alguém pode dizer amém? Mesmo que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel. Ele subsiste para sempre. O termo traduzido por fidelidade ou verdade significa no hebraico ser firme, ser inabalável. Aquele que conhece a Deus, aquele que louva a Deus, aquele que conhece o amor de Deus, aquele que compartilha do amor de Deus, permanece inabalável diante do autor da vida.
Às vezes nós nos amedrontamos com as coisas que acontecem. E esquecemos que o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem dos homens. A nossa força não vem de nenhum político, de nenhum esquema, de nenhum sistema. A nossa força vem de Deus. A nossa força vem do Deus Criador de todas as coisas, e Ele subsiste para sempre. A sua fidelidade subsiste para sempre. Portanto, eu preciso descansar nas boas promessas de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Descanse, meu irmão. Nada vai acontecer sem a permissão divina. Descanse. Descanse nas promessas do Senhor nosso Deus. Fique firme, inabalável. O caráter de Deus não muda, como também suas promessas não mudam. Então, por que nos afligirmos com os sentimentos dentro de nós e as circunstâncias ao nosso redor? Por que essa aflição? Se a palavra do Senhor subsiste, se Deus subsiste para sempre, e a palavra significa ser firme e inabalável, porque eu agora vou afligir a minha vida, mas infelizmente acontece comigo, acontece com vocês. Aqueles sentimentos dentro de nós, sentimentos que corroem a nossa alma, que arranca do nosso coração a esperança que recebemos do Senhor, ou tenta arrancar essa esperança, pensamentos que não são bons, ou circunstâncias ao nosso redor, coisas que estão acontecendo em volta de nós, e ficamos preocupados com elas, esquecendo que as promessas do Senhor, elas são para a minha vida e para a sua vida, meu querido irmão, inabaláveis. Eu preciso aprender a descansar em Deus. Ele é fiel às suas promessas. Eu preciso descansar o meu coração, descansar a minha vida, a minha alma. Meu coração precisa estar quieto diante da presença de Deus e diante das promessas divinas. Eu preciso descansar a minha mente e pedir ao Espírito Santo que venha trazer suavidade à minha alma, que me faça lembrar as boas promessas de Deus. Eu preciso aprender a confiar no Senhor, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, o Salmo 117 é o mais curto dos salmos, todavia é grandioso em seus ensinamentos. Um salmo curto, mas tão grandioso, visto que nos apresenta esses 4 privilégios que estão à nossa disposição. Primeiro, adorar a Deus. Adorar a Deus. Segundo, compartilhar a verdade divina. Terceiro, depender do grande amor de Deus. Quarto, eu preciso descansar nas promessas benditas do Senhor. Descansar. Descanse a sua mente, descanse o seu coração, descanse a sua alma. Quem está cuidando de você é o Deus Criador. Quem está cuidando de sua vida é o Deus do Salmo 117. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus. Amém.